A lenda que se propaga é que o Barão do Crato teria mandado construir um túnel que ligava da casa dele até o teatro, porque ele era muito soberbo, se achava muito importante, não gostava de andar no meio do povo, né? E aí ele mandou construir esse túnel para ligar para cá. Existe outra história também que foi feito um túnel da cadeia para o teatro, para fuga de presos, de escravos e tal. Mas se a gente for estudar realmente a história a fundo, não existe nenhuma comprovação. Não faz sentido o barão ter construído esse túnel, porque quando ele chegou em Icó, a casa já existia, era do pai dele, e o teatro já estava construído. E para que ele ia fazer um túnel a 100 metros da casa dele, se ele andava no meio do povo, no comércio, andava a cavalo? Então não faz muito sentido. Mas, como eu disse anteriormente, a gente sempre propaga essa história para as pessoas ficarem interessadas em contar e em estudar mais sobre a nossa cidade. Existe sim, no túnel da casa dele, na casa dele, um túnel, porque ele era um político, e naquela época, políticos e as pessoas do exército e militares, enfim, eles faziam uma rota de fuga em caso de ataque. Você vê que Icó é uma das poucas cidades históricas que tem um mirante, que é o sobrado do mirante, para poder ter uma visão ampla de ataques, né? Porque era uma cidade muito, muito rica na época. E o Barão do Crato era um dos homens mais ricos do Ceará. Então existe um túnel que era uma rota de fuga para poder, se ele fosse atacado, ele fugir da casa dele. Então eu creio que, devido ao alicerce do teatro, toda a estrutura subterrânea e ter sido encontrado esse túnel na casa dele, as pessoas acham que era um túnel que ligava aqui o teatro. Mas na verdade lá era uma rota de fuga dele para poder ele fugir de algum suposto ataque. Então, historicamente falando, documentalmente, não existe nada que comprove que realmente existiu esse túnel, né?